Tudo bem, pessoal? Vamos retomar nosso estudo aqui sobre a Seguridade Social, especificamente na parte de Previdência Social. O parágrafo 5º do artigo 201 da Constituição estabelece que é vedada a filiação ao regime geral de Previdência Social na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio de Previdência Social. Olha só, regime geral de Previdência Social você já sabe o que é. É aquele regime de previdência ao qual estão vinculados os trabalhadores urbanos e rurais. Regime próprio de previdência social são aqueles regimes de previdência ao qual estão vinculados os servidores de cargo efetivo, tanto na União, quanto nos estados, quanto no Distrito Federal ou nos municípios. Então, esses entes estatais, quando criam um regime próprio de previdência, esse regime é para os seus servidores de cargo efetivo. Muito bem. O que essa regra diz? Essa regra diz que é vedada a filiação ao regime geral na qualidade de segurado facultativo de pessoa participante de regime próprio. O que é esse segurado facultativo? Lá na Lei 8.212, lá na Lei 8.213, são definidos quem são os segurados do regime geral. Então, estão definidos lá os segurados obrigatórios, são aqueles trabalhadores urbanos e rurais, então eles são segurados obrigatórios, eles têm filiação obrigatória automática ao regime geral de previdência social. Muito bem. Mas a lei também prevê a hipótese de alguém que não seja trabalhador vinculado ao regime geral se filiar ao regime geral mediante contribuição. Então esse é chamado segurado facultativo. Ele não é um segurado obrigatório, ele não é um trabalhador cuja filiação ocorre automaticamente, mas a lei diz, olha, se tu quiseres ser segurado do regime geral, pode, desde que faça uma inscrição e pague mensalmente um determinado valor. Aí cria o vínculo e essa pessoa vai ter direito a benefícios previdenciários. Muito bem. Aqui na Constituição diz que isso não pode se essa pessoa já for segurada de regime próprio. Por quê? Porque se ela já é segurada de algum regime próprio, ela já tem garantida uma previdência. Então não tem por que a lei assegurar a ela mais uma possibilidade como segurada facultativa. Então, nesse caso, não pode. O segurado facultativo, uma pessoa só poderá ser segurada facultativa se não puder ser segurada do regime geral como segurada obrigatória e não for segurada de regime próprio de previdência social. Tranquilo? Eu, por exemplo, sou vinculado ao regime próprio de previdência, sou servidor de cargo efetivo, e na minha atividade na iniciativa privada, como professor, eu sou vinculado ao regime geral de previdência. Então eu tenho duas filiações, regime geral, segurado obrigatório, e regime próprio, também segurado obrigatório. Eu não posso ser segurado facultativo, certo? Vamos adiante. A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos proventos do mês de dezembro de cada ano. A gratificação natalina é o 13º pago pela Previdência. Então a Previdência está pagando lá para um aposentado um determinado valor todo mês. Quando chega em dezembro, ele vai ter a gratificação natalina. E essa gratificação natalina tem como base de cálculo, como referência, os proventos do mês de dezembro dele. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural e urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência social se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Olha só, vamos lá. Quando fala aqui, ó, atividade privada, rural e urbana, isso aqui, ó, está no regime geral de previdência social. Então, quem está exercendo atividades privadas, rural ou urbana, está vinculado ao regime geral de previdência social. Mas imagina o seguinte, deixa eu ver só uma coisinha aqui. Vou colocar aqui, ó, aqui em cima.
Imagina a linha do tempo aqui, ó. Alguém que vinha trabalhando e contribuindo no regime geral de previdência social. Fez um concurso, passou para um cargo efetivo no município, no estado, na União, e passa a estar vinculado, então, a regime próprio de previdência social. Vai chegar um momento que essa pessoa vai querer se aposentar. E essa pessoa vai querer contar esse tempo aqui do regime geral no serviço público. O que ela faz? Ela vai lá no INSS, pega uma certidão de tempo de contribuição, averba no município, no estado ou na União, e aí conta aquele tempo para aposentadoria no regime próprio. Ela vai se aposentar no regime próprio, digamos um homem vai se aposentar lá aos 35 anos de contribuição, contando aquele tempo de contribuição no regime geral. O oposto também é verdade. Se ele começou a trabalhar no regime próprio e depois na iniciativa privada, ele vai lá no regime próprio, pega uma certidão de tempo de contribuição e averba no INSS. Certo? Então o tempo do INSS, o tempo no regime próprio, no regime geral, serve para contar num regime próprio e vice-versa. E nesse momento, quando isso é feito, os regimes de previdência se compensarão. Claro, olha só, o trabalhador vai se aposentar no regime próprio, contando um tempo do regime geral. Aí lá o Estado, o município, a União vai pensar assim, bom, peraí, eu vou pagar esse tempo aqui, mas uma parte ele contribuiu para o regime geral. Então eu vou cobrar do INSS um pouco do que eu estou pagando todo mês para ele. Por sua vez, o INSS vai cobrar daquele regime próprio situações em que alguém está se aposentando, ou se aposentou no regime geral, contando um tempo daquele regime. Então, esses regimes eles se compensam. Um cobra de um, outro cobra de outro, e eles fazem uma compensação. Então, olha aqui, ó. Para efeito de aposentadoria, é assegurada a contagem recíproca do tempo de contribuição na administração pública e na atividade privada, rural ou urbana, hipótese em que os diversos regimes de previdência se compensarão financeiramente segundo critérios estabelecidos em lei. Certo? A lei disciplinará a cobertura do risco de acidente do trabalho a ser atendida concorrentemente pelo regime geral de previdência social e pelo setor privado. A lei. Sempre que a Constituição diz a lei, é a lei ordinária. Uma outra regrinha que nós temos aqui no artigo 201 está no parágrafo 11. Os ganhos habituais do empregado a qualquer título serão incorporados ao salário para efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios previdenciários nos casos e na forma da lei. Então, a lei vai estabelecer o que faz parte da base de cálculo, o que integra o salário de contribuição. E aí o contribuinte vai contribuir sobre isso. E isto vai repercutir no valor do benefício. Se ele contribui sobre um determinado valor, faz a média desses valores e vai calcular o benefício. No momento que a lei estabelecer, bom, essas parcelas aqui não fazem parte da base de cálculo, isso também vai ter repercussão no valor do benefício dele, porque o benefício é calculado pela média dos salários de contribuição. Se o salário de contribuição for pequeno, a média dos salários de contribuição vai ser pequena. Se os salários de contribuição forem grandes, a média do salário de contribuição, que é o salário de benefício, vai ser grande. Então, uma coisa repercute na outra. A Lei 8.212 estabelece lá no artigo 28 as parcelas que integram a base de cálculo, integram o salário de contribuição, ou seja, estabelece as parcelas sobre as quais vai haver contribuição. E, ao mesmo tempo, no parágrafo 9º, ela relaciona uma série de parcelas que não vão fazer parte da base de cálculo. Então, quando o contribuinte recebe, quando o segurado recebe aquela remuneração e aquelas parcelas, as que não integram a base de cálculo são tiradas para achar a base de cálculo, e sobre essa base de cálculo incide a contribuição. E aí o que acontece? Aqueles valores que não foram considerados na base de cálculo não vão ter nenhuma influência no cálculo do benefício. Olha aqui, ó.
As consequências, então, sobre esses valores não incidem contribuição e esses valores não entram no cálculo dos benefícios previdenciários. Exemplo, salário família. O trabalhador recebe o salário dele, da empresa, e concomitantemente recebe salário família. Lá o parágrafo 9º diz que salário família não faz parte da base de cálculo. Então, tudo aquilo que ele está recebendo mês a mês de salário família não vai fazer parte da base de cálculo, ele não vai contribuir sobre isso, e lógico, isso vai ter repercussão no benefício. O benefício não vai, no cálculo do benefício, não vão estar incluídas essas parcelas de salário família. A lei disporá sobre o Sistema Especial de Inclusão Previdenciária para atender trabalhadores de baixa renda e aqueles sem renda própria que se dediquem exclusivamente ao trabalho doméstico no âmbito de sua residência, desde que pertencentes a famílias de baixa renda, garantindo-lhes acesso a benefícios de valor igual a um salário mínimo. Isso nós vamos ver também a forma de contribuição na Lei 8.212 e esses benefícios lá na Lei 8.213. O Sistema Especial de Inclusão Previdenciária de que trata o parágrafo 12 desse artigo terá alíquotas e carências inferiores às vigentes para os demais segurados do regime geral de previdência social. Vocês vão ver lá que a alíquota de contribuição chega a 5%, quando a do segurado, em regra, é 20%, 11%. Para esse aqui, chega a 5%. Eu falei para vocês que tem o regime geral de previdência social para os trabalhadores da iniciativa privada e tem os regimes próprios de previdência social para os servidores de cargo efetivo. Muito bem. Mas vamos ver aqui como é que é a previdência no Brasil, porque tem outras coisas além disso. A previdência no Brasil, ela pode ser dividida assim, ó. Uma previdência pública, chamada de previdência social, e ela também é conhecida como uma previdência de repartição simples. Ela é dividida em regime próprio de previdência social e regime geral de previdência social. O regime próprio de previdência social está no artigo 40 e o regime geral no artigo 201. A filiação aos dois regimes é obrigatória, eu já falei para vocês, né? O trabalhador da iniciativa privada começa a trabalhar, cria-se o vínculo entre ele e o regime geral, a filiação obrigatória. Mesma coisa ocorre com o servidor de cargo efetivo. Passou no concurso, foi nomeado, existe regime próprio naquele ente onde ele está trabalhando, vinculação obrigatória ao regime próprio. Vocês sabem qual é a grande diferença assim, entre o regime geral e o regime próprio de previdência social? O que mais chama atenção entre um e outro? O valor da aposentadoria. A aposentadoria do regime geral, o valor máximo hoje, é R$ 4.663,75. As aposentadorias dos regimes próprios de previdência social, ela pode chegar a mais ou menos R$33 mil. É o que o subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. 33.700. Muito bem. Essa é a grande diferença, assim, marcante, tem outras, né, entre os dois regimes, o valor das aposentadorias. Pois bem, a emenda constitucional número 20, lá em 98, ela fez o seguinte, porque é difícil para um município pagar uma aposentadoria muito grande para os servidores. Dá um problema financeiro para o município, para os estados também, até para a União. E o que essa emenda constitucional trouxe de novidade lá em 98? Ela estabeleceu o seguinte, olha, o município, o estado, o Distrito Federal ou a União que quiser estabelecer um teto de aposentadoria para os servidores de cargo efetivo, poderá estabelecer o teto do regime geral, o mesmo do regime geral, desde que
cria um regime de previdência complementar para que esses servidores possam contribuir para esse regime e ganhar um pouquinho além do teto do regime geral, certo? Então foi criada essa possibilidade, deixa eu ver aqui a canetinha, foi criada essa possibilidade aqui, ó, do regime de previdência complementar para o servidor de cargo efetivo. Mas isso só vai valer para aqueles servidores efetivos que entrarem no ente esse, depois que tiver sido publicada a lei, estiver em vigor a lei que criou esse regime. Para aqueles servidores que entraram antes, continua a regra antiga, que nós não vamos estudar. O que o regulamento define como regime próprio de Previdência Social? O regulamento de Previdência Social, lembra lá na primeira aula, eu mostrei para vocês, olha, a legislação de custeio, a legislação de benefícios, ela é compilada num único texto, que é o regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048. Então, esse regulamento da Previdência Social, no artigo 11, parágrafo 3º, define o regime próprio. Entende-se por regime próprio de Previdência Social o que assegura pelo menos as aposentadorias e pensões por morte previstas no artigo 40 da Constituição Federal. O valor máximo dos benefícios está aqui, ó, 33.763, que é o máximo que esses regimes devem pagar. Então, para esse regime de previdência complementar, que pode ser criado, a filiação é facultativa. Imagina um servidor fez concurso, passou no concurso no Estado, e o Estado já tinha criado essa lei aqui. Já tinha criado essa lei. E ela já estava em vigor. A lei que criou o regime de previdência complementar. Aí a aposentadoria dele fica limitada ao teto do regime geral. Ele pode estar ganhando 10 mil por mês, mas quando ele vai se aposentar, ele vai ganhar 4.663,75, exceto se ele quiser contribuir para esse regime de previdência complementar. Por isso que a filiação é facultativa. Ele pode dizer, não quero contribuir para esse regime. Aí ele vai estar garantida para ele a aposentadoria de 4.663,75. Além da previdência social pública, existe a previdência privada. A previdência privada paga benefícios através das entidades abertas de previdência e através das entidades fechadas de previdência. As entidades abertas de previdência são bancos que têm planos de previdência para qualquer pessoa, para qualquer idade. Então, se alguém vai lá e quer fazer um plano de previdência para o filho ou a filha de 5 anos de idade, faz. Esses planos de previdência dos bancos, eles são planos de previdência cujo regime é chamado regime de capitalização. As pessoas pagam durante um determinado período um valor todo mês, né? Todo mês. E esses valores eles vão sendo capitalizados e resultam num montante. Lá adiante no tempo resultam num montante. E esse montante capitalizado é o valor que vai servir para pagar o benefício a partir dali. Então é um cálculo matemático que o banco faz para definir como vão ser essas contribuições e esse benefício. É diferente da previdência pública, da previdência social do regime geral, que lá o regime é chamado de repartição simples. Olha a diferença. A repartição simples é completamente diferente do regime de capitalização. No regime de repartição simples, que é o regime do INSS, existe um bolo, que é a receita das contribuições, a receita para financiamento da Previdência, e desse bolo
esse bolo é repartido, simplesmente é repartido para pagar os benefícios conforme a Lei 8.213 estabelece. Como assim simplesmente é repartido? Não existe uma relação direta de quanto eu contribuí para o sistema e quanto eu vou ganhar, como existe na entidade aberta de previdência, num banco, por exemplo. Eu vou receber pelo que eu paguei durante um determinado período, capitalizado. É aquilo que eu vou receber. O banco não vai me dar dinheiro. Ele vai me devolver aquilo que eu paguei com a capitalização. O regime geral é diferente, o INSS é diferente. O INSS, alguém, por exemplo, se começou a trabalhar hoje, trabalhou um mês só, teve uma única contribuição, e digamos que essa única contribuição foi sobre R$4.000. Ele foi contratado para ganhar R$4.000, contribuiu sobre R$4.000, um empregado, e se acidentou e ficou inválido. Ele vai ganhar uma aposentadoria por invalidez de R$4.000 para o resto da vida, enquanto continuar inválido. Não tem uma relação direta com o quanto ele contribuiu. Mas como é que pode isso? É porque toda a sociedade contribui para a Previdência. Então, existe um solidarismo aí, toda a sociedade contribui, existe um bolo e esse bolo vai pagar os benefícios das pessoas conforme elas implementam as condições estabelecidas na Lei 8.213. Então, implementou as condições da Lei 8.213, pega o dinheiro dali e vai pagando para a pessoa. Eu simplesmente reparto aquele bolo, sem um critério de saber quanto que a pessoa contribuiu, quanto que ela não contribuiu. Claro que eu uso o quanto ela contribuiu para fazer o cálculo, mas não tem uma relação direta de, bom, eu vou pagar só a receita, o regime geral, eu vou devolver só o que ela me pagou. Não tem isso, certo? Por isso que se chama repartição simples. E previdência na iniciativa privada, previdência privada, além das entidades abertas, tem as entidades fechadas de previdência. As entidades fechadas, eu coloquei exemplos aqui, ó, a Previ, que é a entidade, é o Fundo de Pensão do Banco do Brasil, a FUNCEF, que é o Fundo de Pensão da Caixa Econômica Federal, Valia, Fundo de Pensão da Vale do Rio Doce, e Petros, Fundo de Pensão da Petrobras. Essas entidades fechadas são entidades criadas, parecido com aquilo que eu falei lá na primeira aula, quando tratei da evolução, da origem, o histórico da Previdência. Quando vimos as caixas de aposentadoria e pensão, eu disse, olha, essas caixas de aposentadoria e pensão são parecidas com os fundos que a gente conhece hoje, fundos de Previdência. Então, agora eu estou fazendo o contrário, estou dizendo, olha, isso aqui é parecido com aquelas caixas que tinham antes. É só parecido. Por quê? Porque existe o Banco do Brasil. O Banco do Brasil, ele tem os empregados dele, que vão se aposentar pelo regime geral. Os empregados do Banco do Brasil são vinculados ao regime geral de Previdência Social. E eles vão se aposentar ganhando, no máximo, R$ 4.663,75. Ah, mas ele ganhava 10 mil, 20 mil por mês. Vai se aposentar ganhando no máximo isso. Mas observa, pela lei, ele também, no máximo, contribui sobre R$ 4.663,75. Então, ele contribui sobre esse teto, e é esse teto o máximo que vai ser pago para ele de benefício. Muito bem. Mas se ele ganha 10 mil, o que ele faz? Ele poderia fazer um plano de previdência privado, no próprio banco. Ó, a entidade aberta de previdência tem planos de previdência privada. Ele poderia fazer isso. Mas também ele pode fazer o seguinte, contribuir para esse fundo chamado Previ. Ele contribui para esse fundo, o Banco do Brasil contribui para esse fundo administra esses recursos dos trabalhadores e do próprio banco, capitaliza isso ao longo do tempo, investe, e quando esse trabalhador for se aposentar pelo regime geral, vai ganhar os 4.463, o fundo paga um pouco a mais para ele. Entenderam? O fundo, então, complementa as contribuições pagas pelo INSS.
o mesmo acontece com a Caixa Econômica. Então, as médias e grandes empresas, elas criam fundos de pensão para os seus trabalhadores. Por isso que é a entidade fechada de previdência. É só para aqueles trabalhadores daquela empresa. Eu não posso querer fazer parte da Previ, lá do Banco do Brasil, ou da Petros, da Petrobras. Eu não trabalho para a Petrobras. Só quem é trabalhador da Petrobras é que pode contribuir para esse fundo de pensão. Então, as pequenas e médias empresas, elas criam esses fundos de pensão para que os seus empregados, quando se aposentarem, tenham um complemento na aposentadoria. Certo? E a filiação para esses fundos aqui, ela não é obrigatória, ela é facultativa. Tranquilo? Vamos adiante. Olha o que diz o artigo 40 da Constituição lá. Aos servidores titulares de cargo efetivo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado o regime de previdência de caráter contributivo, observados os critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto nesse artigo. Então, esse artigo 40 aqui é o que assegura o regime diferenciado para o servidor público. O servidor público tem regime próprio de previdência, a parte do regime geral. Aí sempre o pessoal me pergunta na aula, mas professor, alguém pode então se aposentar pelo regime geral e pelo regime próprio? Pode, desde que ele trabalhe no regime geral e no regime próprio. Eu vou me colocar como exemplo de novo. Eu trabalho na iniciativa privada e também sou servidor de cargo efetivo. Então, eu vou me aposentar pelo regime próprio e vou me aposentar pela iniciativa privada. Claro que quando eu implementar as condições estabelecidas em cada regime. Outra pergunta que fazem, mas professor, quantas aposentadorias alguém pode ter? Pode ter 2 de regime geral, 2 ou mais de regime próprio? Olha só. De regime geral, ou do regime geral, só pode ter uma aposentadoria. Mesmo que tu trabalhe como empregado, como autônomo, como empresário, tem diversas atividades. Vai contribuir em relação a cada uma delas para o regime geral, mas vai ter uma única aposentadoria, considerando que contribuem todas elas. E no regime próprio, quantas aposentadorias podem? Podem tantas quantas forem as possibilidades de acumulação de cargos na administração pública. Olha só o que diz a Constituição. Ressalvados as aposentadorias decorrentes de cargos acumuláveis na forma desta Constituição, é vedada a percepção de mais de uma aposentadoria à conta do regime de previdência previsto nesse artigo. Então, não pode ter mais de uma aposentadoria do regime geral, ressalvados os casos acumuláveis. Que casos são esses? A Constituição diz o seguinte: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horário, de 2 cargos de professor, 1 cargo de professor com outro técnico e científico, 2 cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde com profissões regulamentadas, e em qualquer hipótese, o valor total da remuneração não pode exceder ao subsídio do ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, olha só. A regra é, regime próprio só pode uma aposentadoria. Mas, nessas hipóteses em que se pode acumular cargos, pode ter 2 aposentadorias. Exemplo. Alguém trabalha como professor de manhã no município. De tarde, como professor no estado. São 2 regimes próprios diferentes. 2 possibilidades de acumulação. Ele pode acumular 2 cargos de professor. Isso é possível. Então, ele pode acumular aposentadorias. Ele vai poder ter uma aposentadoria do município e vai poder ter uma aposentadoria do Estado. Já são 2. E de noite? Se ele quiser trabalhar como professor numa universidade federal, aí não pode. Ele não pode ter 3 cargos de professor. Ele pode ter 2. Então ele não pode trabalhar numa universidade? Pode, mas não federal. Ele não pode ter um outro cargo público. De noite, digamos que ele trabalhe como professor numa universidade privada.
Muito bem. Ele vai estar nesta atividade vinculado ao regime geral. Então ele tem duas vinculações a regime próprio, município e estado, e uma vinculação ao regime geral. Ele poderá ter 3 aposentadorias. Mas ele não precisa ser só professor, ele pode exercer qualquer outra atividade de noite ou durante o dia, se tiver compatibilidade de horários com os cargos de professor. Se essas outras atividades o vincularem ao regime geral de previdência social, ele vai estar filiado ao regime geral, vai contribuir para o regime geral e vai se aposentar pelo regime geral. De qualquer maneira, ele pode ter 3 aposentadorias públicas. 3 aposentadorias públicas, 2 de regime próprio e uma de regime geral. E ainda pode ter aposentadorias de entidades abertas de previdência. Ele vai lá e faz um plano de previdência num banco, mas aí não é previdência pública, tá? Vamos seguir. Princípios da Seguridade Social, pessoal. Os princípios da Seguridade Social são divididos em gerais e específicos. Os gerais são da igualdade, legalidade, direito adquirido. Por que gerais? Porque valem para quaisquer ramos do direito, inclusive para o direito da Seguridade Social. Igualdade, legalidade e direito adquirido. E os específicos da Seguridade Social? São implícitos, que é o solidarismo, agora há pouco eu falei para vocês, ele não está expresso lá, esse é um princípio da Seguridade Social, mas sem esse princípio ela é inviável. Como é que alguém que trabalha um único mês, contribuindo sobre 4 mil, pode se aposentar por invalidez, ganhando para o resto da vida 4 mil, se não tiver um solidarismo, toda a sociedade contribuindo? Não poderia. Então, o solidarismo é fundamental para que o regime geral exista da forma como ele foi concebido. Além desse princípio, existem os explícitos. E esses são os mais cobrados em prova. Os princípios explícitos estão lá no artigo 194, parágrafo único. Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas ou rurais, seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e serviços, irredutibilidade do valor dos benefícios, equidade na forma de participação de custeio, diversidade na forma de financiamento e caráter democrático e descentralizado da administração. Esses aqui são os mais cobrados. E esses aqui nós vamos estudar um por um a partir da próxima aula. Até lá então, pessoal.